Terça-feira, 11 de abril de 2023. Confira o que foi notícia hoje na sua região, no Brasil e no mundo. Em Minas Gerais, fim da Semana Santa é comemorado de forma inusitada. A Festa dos Mascarados leva turistas à pequena cidade do interior do estado. Santa Catarina terá investimentos pesados em portos e aeroportos. Porto de Bituba receberá 12 milhões em obras nos próximos meses. Na área rural, o reforço será nas redes de distribuição de energia, que passarão a ser trifásicas em 9 regiões. Fentanil. Conheça a nova droga que já é encontrada no Brasil. Substância é ameaçadora tanto na dependência quanto o risco de morte. Rede de supermercados que atua no Sul anuncia a venda de 8 lojas. Tem a previsão do tempo para a sua região, ao vivo, aqui no estúdio. E os destaques da área cultural. Essas e outras notícias ao vivo agora no Pix News. Olá, boa noite. Estamos ao vivo. Agora são 20 horas e 5 minutos. Obrigado pela companhia. A tradicional Festa dos Mascarados reuniu mais de 300 pessoas nas ruas de Jaboticatubas, em Minas Gerais. Para encerrar as celebrações da Semana Santa, as pessoas se vestem com roupas surradas e cobrem os rostos para incendiar o boneco que simboliza Judas Iscariotes e a esposa Sabina, personagem criada na cidade. Tradição na cidade mineira Jaboticatubas, a Festa dos Mascarados marca o fim da Semana Santa. Neste ano, mais de 300 pessoas saíram às ruas usando as mais divertidas máscaras, algumas assustadoras, outras remetendo a personagens de filmes e desenhos animados. 3 meses antes de acontecer a festa, eu já estou programando a minha fantasia para poder fazer o melhor, para poder apresentar a fantasia que eu quero fazer, entendeu? E todo mundo é assim, todo mundo. É esperada demais essa festa. É uma vez por ano, todo mundo fica doido. Os fantasiados saem pelas ruas da cidade arrecadando dinheiro para malhar o Judas, que é representado por um boneco de pano recheado de bombas. Criada por um morador na década de 1970, a boneca Sabina também é queimada, representando uma esposa imaginária do traidor de Jesus. Eu trouxe minha família para conhecer a queima do Judas, porque na minha infância isso aí sempre me marcou muito, eu achei muito interessante. E aí pesquisei bastante na internet, quase em um lugar mais tem essa tradição, aí achei só aqui nessa cidade e trouxe a família. De acordo com a Prefeitura de Jaboticatubas, antes mesmo de acender os estopins, é lido o testemunho de Judas e Sabina, escrito por personagens talentosos da cidade. O testemunho é uma forma de levar alegria ao público presente. Moradores e visitantes recebem simbolicamente objetos que serão deixados para trás pelo casal Judas e Sabina. E durante a apresentação dos 100 dias do governo, o secretário de Portos, Aeroportos e Ferrovias anunciou investimentos em portos e aeroportos do estado. O Porto de Bituba deverá receber 12 milhões em obras. Importante falar que a nossa secretaria começou de fato há 15 dias, mas já trouxe boas notícias, né? Estamos destravando obra em aeroporto, como o aeroporto de Firculinha, Dionísio Freitas. Recebemos uma excelente notícia para Jaguaruna, que são 2 novos voos que vão passar a operar naquele aeroporto. Na questão portuária, em Bituba, destravando investimentos. Anunciamos semana passada mais 12 milhões de reais em obras importantes. Enfim, muito trabalho nesses primeiros dias. Daqui para frente, cumprir a missão que o governador Jorginho Melo nos deu, né? O governador Jorginho quer dar protagonismo à logística de Santa Catarina. Um estado abençoado que tem 6 portos, 21 aeroportos públicos, 2 ferrovias em funcionamento, e nós precisamos destravar investimentos, tirar projetos do papel. Então nós vamos tratar o assunto com o protagonismo que ele merece.
Isso não foi pensado nos governos anteriores, apesar da importância que é a logística para o Estado. São 57 milhões de toneladas de carga todos os anos passando pelos portos catarinenses, são 12 milhões de toneladas de carga passando pelos aeroportos catarinenses. E não são apenas cargas catarinenses, são cargas que vêm dos estados vizinhos, enfim, tem muito a fazer e nós vamos cumprir a missão que o governador Jorginho nos deu. A área rural também está no radar de novos investimentos. Diversas regiões de Santa Catarina serão beneficiadas com redes trifásicas de energia e também receberão internet, fundamental para a emissão da nova nota fiscal eletrônica, exigida pelo Conselho Fazendário Nacional a agricultores em todo o Brasil. Serão investidos 40 milhões de reais em 9 regiões. Nós estamos aí organizando, a Secretaria da Agricultura tem uma estrutura pequena, nós estamos puxando as empresas vinculadas, as cidades que pagam e o SEASA, para poder montar o time e aí então trabalhar. Mas mesmo assim nós já saímos com 2 projetos grandes, que é Terra Boa, que distribui aí sementes, fertilizantes, calcário, 114 milhões de reais, que já está na rua, já está sendo feito, e também agora a energia trifásica, que o governador lançou um programa para nós fazermos aí 500 quilômetros de rede trifásica, que vai levar melhoria para os nossos agricultores, fixar o homem no campo, principalmente o jovem, e aí outros projetos, internet, água, enfim, estrutura para a nossa atividade agrícola. Bom, primeiro nós temos que arrumar a estrutura de Santa Catarina na questão fundiária. Temos que resolver 100 mil propriedades que não têm escritura pública, e nós precisamos então colocar esse agricultor na pauta dos programas do Estado, da questão de buscar recursos bancários e também a questão ambiental, que é o grande projeto do Cadastro Ambiental Rural, que nós vamos implantar a partir do mês de maio, fazer com que nós tenhamos a regularidade fundiária e ambiental e levar as infraestruturas também para o nosso agricultor, para que ele possa trabalhar, produzir e continuar fazendo essa riqueza de alimentos de qualidade que Santa Catarina tem para chegar na mesa dos brasileiros, do Brasil e do mundo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarcou nesta terça-feira para uma viagem de 2 dias à China. É uma visita também aos Emirados Árabes Unidos no próximo sábado, dia 15. Portanto, a gente tem... O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixou o Brasil nesta terça-feira com destino à China. Antes do embarque, ele transmitiu o cargo ao vice-presidente Geraldo Alckmin, que o acompanhou até a base aérea de Brasília. Acompanha o presidente uma comitiva de empresários, governadores, parlamentares e ministros. A expectativa é que mais de 20 acordos sejam assinados em diversas áreas. A viagem à China vai durar 2 dias e é a 4ª visita internacional de Lula após a posse neste 3º mandato. O presidente já foi à Argentina, ao Uruguai e aos Estados Unidos. Ele também recebeu na capital federal o primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz, no fim de janeiro. O Ministério Taiwanês da Defesa anunciou que navios de guerra e aviões chineses seguem operando ao redor de Taiwan nesta terça-feira, um dia depois de Pequim declarar o fim de suas grandes manobras militares na região. A situação se mantém tensa entre China e Taiwan. O Ministério Taiwanês da Defesa anunciou que navios de guerra e aviões chineses seguiram operando ao redor da ilha nesta terça-feira. A presença das forças da China ocorre mesmo após a declaração de Pequim, na véspera, sobre o fim das suas grandes manobras militares na região. O governo da China anunciou que pretende impor uma inspeção de segurança às ferramentas desenvolvidas no país baseadas em inteligência artificial, como o ChatGPT. Pequim informou nesta terça-feira que vai exigir uma avaliação de segurança de produtos de inteligência artificial como o ChatGPT. De acordo com o projeto de regulamentação, o país pretende impor inspeção às ferramentas desenvolvidas baseadas nesse tipo de tecnologia. O texto do projeto ressalta que antes de prestar serviços ao público que utilizem produtos de inteligência artificial generativa, uma avaliação de segurança deve ser solicitada aos departamentos reguladores de internet. O governo chinês ressaltou que o projeto deseja garantir o desenvolvimento saudável e a aplicação padronizada da tecnologia.
Para Pequim, os conteúdos gerados pela inteligência artificial devem refletir os valores socialistas fundamentais e não apresentar conteúdo relacionado à subversão do poder do Estado. Também não deve conter propaganda terrorista ou extremista, ódio étnico ou outros conteúdos que possam perturbar a ordem econômica e social. O texto foi divulgado no momento em que várias empresas de tecnologia chinesas, incluindo Alibaba e ByteDance, desenvolvem o próprio modelo de chatbot, com a esperança de aproveitar o êxito do serviço pioneiro americano ChatGPT. A China já anunciou planos ambiciosos para assumir a liderança do setor de inteligência artificial até 2030. A consultoria McKinsey calcula que o setor poderia adicionar quase 600 bilhões de dólares por ano ao PIB chinês. A Guarda Costeira e a Marinha da Itália resgataram mais de 1.200 imigrantes em embarcações sobrecarregadas no Mediterrâneo, a rota mais perigosa do mundo. As autoridades informaram que o salvamento ocorreu após 2 semanas do naufrágio, que deixou mais de 70 mortos. Imagens divulgadas pela Guarda Costeira da Itália mostram um de seus barcos resgatando migrantes presos em um pequeno barco no mar Mediterrâneo. A Guarda Costeira italiana disse na segunda-feira que estava tentando resgatar mais 1.200 imigrantes a bordo de 2 barcos, depois de salvar cerca de 2.000 no fim de semana. Milhares de imigrantes desembarcaram na costa da Itália nos últimos dias, especialmente na ilha de Lampedusa, depois de fazerem a perigosa viagem a bordo de frágeis embarcações do norte da África. E você vai ver a seguir: nova droga fentanil já é encontrada no Brasil. Substância é ameaçadora tanto pela dependência quanto pelo risco de morte. Tem a estreia do quadro cultural e a previsão do tempo para a sua região. E rede de supermercados que atua no Sul anuncia a venda de 8 lojas. O jornalismo da Pix TV está de cara nova. Novo cenário, novo formato e agora diário. Mas a nossa missão continua a mesma: levar informação, debater a política e o cenário econômico, o cotidiano e as notícias mais importantes da sua região, do Brasil e do mundo. Tudo ao vivo, no Pix News, de segunda a sexta às 8 da noite e uma edição especial ao sábado.
O fentanil é uma verdadeira tragédia nos Estados Unidos e já é encontrado aqui, no Brasil. O uso da droga é uma das que mais cresce no mundo. Uma substância extremamente mortal. E o controle da epidemia é difícil de ser realizado pelas autoridades, devido às características do fármaco. Mais de 1 milhão de cartas e pacotes passam pelo Aeroporto Internacional John Kennedy todos os dias, tornando o terminal uma linha de frente no combate à crise de opioides nos Estados Unidos. Os policiais revisam imagens de raio-x dos pacotes e decidem quais devem ou não serem abertos para uma análise física. Desde 2016, uma das principais prioridades dos agentes de fronteira é impedir que o opioide fentanil ilegal entre no território americano. 50 vezes mais forte do que a heroína, a substância sintética é responsável por dezenas de milhares de overdoses fatais no país todos os anos. Com um mercado próspero na Dark Web, a droga chega em pó ou em comprimidos, como essas pílulas provenientes da Índia. Não é uma tarefa fácil interditar algo como o fentanil. Esse narcótico pode vir em quantidades muito pequenas, na correspondência. Não é como heroína e cocaína, onde você lida com 5, 10, 20 quilos. Uma das novas apreensões foi em cartões musicais, que têm um pequeno mecanismo quando aberto para tocar. Havia entre 2 e 4 gramas escondidos em uma parte do envelope do cartão. Mesmo uma quantia ínfima pode ser mortal. Por isso, os agentes tiveram que se adaptar e usar tecnologia laser para evitar o contato com substâncias perigosas. Inclusive, as operações policiais transportam naloxona ou Narcan, medicamento usado para reverter quadros de overdose por opioides. O fentanil foi introduzido no mercado americano na década de 1960 como anestésico, mas no final dos anos 90, a superprescrição de analgésicos opioides disseminou o vício da substância pelo país, alimentando o mercado de drogas ilegais. O fentanil é totalmente composto de produtos químicos, o que torna o efeito muito mais rápido do que o da heroína, que ainda é 10 vezes mais cara. Essas características tornam a substância muito vantajosa para os traficantes. O usuário recebe o material dos revendedores que dizem ser heroína, mas pode ser fenatil puro ou mesmo uma substância semelhante ao fenatil. A pessoa que compra não tem ideia do que recebe. Às vezes, até os vendedores não sabem o que é. Prince talvez tenha sido a vítima mais famosa da droga. O cantor teve uma overdose em 2016 após tomar medicamentos com opioides, sem saber se era falsificado ou misturado com fentanil. A primeira aparição da substância no mercado americano remete à China. O país oriental ainda é maior fonte de compostos químicos necessários para produzir o medicamento, mas desde 2005 a maior parte da produção se transferiu para o México. O agente especial da DEA, órgão de combate às drogas, Ray Donovan, passou anos rastreando o famoso traficante El Chapo. A organização dele, o cartel de Sinaloa, começou a adicionar fentanil à heroína por volta de 2011. A heroína deles, ou seja, a principal heroína que estava sendo produzida no México, não era tão forte quanto a colombiana. Eles queriam que fosse muito mais forte, por isso começaram a adicionar fentanil à heroína para fortalecê-la e mandar para os Estados Unidos. De acordo com o DEA, 1 quilo ilegal de fentanil pode gerar um lucro de $1,5 milhão nos Estados Unidos. As autoridades dizem que a maior parte atravessa os postos de controle já cortada e pronta para a venda nas ruas. Muitas vezes o traficante de drogas tem 100 quilos de heroína ou fentanil. Ele envia vários carros, espalha o risco e entende que se um veículo for pego, ainda há outros carros que podem passar. No ano passado, quase 1.000 quilos de fentanil e substâncias afins foram interceptadas, mas o fluxo é difícil de conter. Para Bridget Brennan, a esperança está em outra opção, na redução das prescrições de opioides.
Tradicionalmente, a maioria das pessoas inicia o vício em opioides através das pílulas. Portanto, se pudermos fechar essa porta, nossa esperança é que menos pessoas se tornem viciadas, menos pessoas vão procurar heroína e fentanil ilegalmente. No Brasil, o fentanil, esse fármaco utilizado para cirurgias e dores extremas, tem sido encontrado no país como mistura para potencializar drogas. Há relatos de uso do produto no K2, um canabinoide sintético que ainda é uma incógnita para a polícia. De 50 a 6 vezes mais potente que a morfina, a substância é ameaçadora tanto pela dependência que pode causar, quanto pelo risco de morte. O Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico, DENARC, de São Paulo, entre 2020 a 2022, já apreendeu mais de 1.200 frascos da substância, totalizando 12 litros. Em fevereiro deste ano, na Grande São Paulo, ocorreu o recolhimento de 810 gramas. Mesmo não sendo uma droga em estágio inicial no Brasil, as autoridades americanas alertam que isso pode mudar em poucos anos, como aconteceu nos Estados Unidos. Por isso é preciso que setores ligados à segurança pública se mantenham atentas. O Fundo Monetário Internacional reduziu a previsão de crescimento do Brasil e da América Latina em 2023. A instituição também acredita que a economia russa vai resistir, apesar dos gastos com a guerra e das sanções internacionais. A economia da América Latina e do Caribe crescerá 1,6% este ano, 0,2 ponto percentual a menos do que o previsto em janeiro. Em um contexto marcado por uma inflação, informou o Fundo Monetário Internacional nesta terça-feira. Ao atualizar as perspectivas econômicas, o FMI prevê ainda que a economia brasileira vai avançar apenas 0,9%, 0,3 ponto percentual a menos na comparação com a previsão de janeiro. A América Central crescerá 3,8% e o Caribe 9,9% para 2024. O fundo prevê um crescimento regional de 2,2%. A inflação continuará alta em 2023, em torno de 7% a nível mundial. Mas o que mais preocupa a instituição financeira é a inflação subjacente, que exclui elementos mais voláteis como alimentos e energia. As previsões, que serão complementadas na quinta-feira com detalhes sobre a região, foram divulgadas poucos dias depois de o Banco Mundial afirmar que o PIB regional da América Latina crescerá 1,4% em 2023 e 2,4% em 2024. Considerado muito pouco para fazer progressos significativos na redução da pobreza. Também nesta terça, o FMI disse que a economia russa resistirá em 2023, apesar da guerra e das sanções. As previsões em relação a Moscou melhoraram nos últimos relatórios e a instituição prevê um crescimento de 0,7% este ano, melhor do que os 0,4% antecipados há 3 meses. O país governado por Vladimir Putin aumentou o gasto público e terminou 2022 com um déficit de 2,2% do PIB, apesar das receitas significativas ligadas à venda de hidrocarbonetos, em um contexto do aumento generalizado de preços da energia. O FMI prevê que o déficit russo aumente em 2023 e atinja até 6,2% do PIB. A instituição também acredita que até 2027 a economia da Rússia será 7% menor do que deveria sem a guerra. A rede de supermercados P&G, que atua na região sul de Santa Catarina, confirmou hoje a venda de 8 unidades. Atuante em municípios do litoral catarinense na região sul, a rede P&G Supermercados anunciou a venda de 8 unidades. Outras 5 redes já conhecidas, também da região sul, adquiriram as lojas que estavam à venda. A unidade de Tubarão ainda não há definição de venda. A rede imanente adquiriu as lojas de Forquilinha e a unidade de Garopaba, no Ouvidor, divisa com a Praia do Rosa. A rede Bistec ficará responsável pela loja do centro de Garopaba. As unidades do Comerciário, em Criciúma, além de Siderópolis e Lauro Miller, foram adquiridas pelo MM Rosso. O Castanhete comprou a rede de Araranguá e o Moniari a rede de Laguna. E vamos falar de futebol. O Flamengo deu fim ao ciclo do Vitor Pereira no clube. O time ainda não anunciou
quem será o futuro técnico. O anúncio veio no início da tarde desta terça-feira. Vitor Pereira não resistiu a mais uma derrota nesse final de semana. O português havia chegado no clube no início do ano de maneira tumultuada pela forma que saiu do Corinthians. Disputou 5 títulos e perdeu todos: Mundial, Supercopa, a Recopa, Taça Guanabara e o último nesse final de semana, o Carioca, quando perdeu de maneira vexatória para o rival Fluminense. Em 18 jogos sob o comando de VP, o Flamengo venceu 10, empatou 1 e perdeu 7, com aproveitamento de 57%. Foram 36 gols a favor e 24 contra. A passagem do treinador durou pouco menos de 4 meses. 2 nomes bem conhecidos no país são os favoritos para substituir o Vitor. Ambos são Jorges, Jesus e Sampaoli. O Mister tem um vínculo com o Fenerbahçe. Os rubro-negros teriam que esperar até junho ou entrar em acordo com o clube turco. Isso se o treinador aceitar a proposta. Já Sampaoli está livre no mercado. O próximo compromisso do clube é contra o Maringá pela disputa da Copa do Brasil. O Flamengo ainda não anunciou quem estará na beira de campo. E agora tem mais estreia aqui no Pix News. A Maria Fernando Roxo chega com a Dica Cultural. Olá, gente! O quadro cultural do Pix News de hoje está num ambiente especial, aqui no Estúdio 2 da Pix TV, onde é gravado o programa Backstage. E eu já vou aproveitar e fazer uma propaganda do programa, porque além de fazer parte da programação do canal, os vídeos estão disponíveis sob demanda na plataforma TMW Pix e também no Spotify. É só procurar por Backstage Pix TV. Uma das bandas que brilhou aqui neste palco foi o Brothers Reggae. Curte aí um TBT desse dia. Nada altera meu ponto de visão, mesmo que tudo aconteça, Nat Dre sempre é Nat Dre. Ai, não resiste, eu sei, firme pra continuar. Babilônia mente, mas no fundo eu sei que Nat Dre sempre é Nat Dre. Listen! Ai, não resiste, eu sei, firme pra continuar. Babilônia mente, mas no fundo eu sei que Nat Dre sempre é Nat Dre. E olha só que legal, neste último fim de semana saiu um clipe da banda lá no canal deles no YouTube e ficou muito bom. Eles interpretaram uma música do grupo jamaicano The Viceroys. Os brothers do reggae mostraram toda a sua harmonia no melhor estilo reggae roots na Lagoa. Confere aí. Time is important to me. Hey. Lord. To me, oh yes, oh, time is important to me. Esse é o 5º clipe lançado pela banda dos Irmãos do Reggae. O trabalho completo está lá no canal da banda, mas para facilitar, depois que o jornal terminar, eu vou deixar um link lá no nosso site. É só acessar pixtv.com.br. E aí, gostou do quadro cultural de hoje? Quando der, a gente volta. Tchau! E agora vamos receber o Cadu aqui no estúdio do Pix News. Ele vai trazer informações sobre as condições do tempo nos próximos dias. Seja bem-vindo, Cadu. Obrigado, Marcelo. Olá para você, boa noite para a nossa audiência. Na previsão do tempo de hoje, vamos trazer alguns destaques positivos. Isso porque lá no extremo sul do Brasil, finalmente vai cair uma chuvinha e vai aliviar a situação da seca que vem castigando a população da região sul do Rio Grande do Sul. Durante a madrugada, nuvens vindas do Uruguai irão adentrar a região da fronteira e o dia vai amanhecer chuvoso. Ali na região de Pelotas, também pode chegar ali para Bagé. Durante a quarta-feira, essa chuva chega até Camaquã durante o dia e mais a oeste também pode chover ali na região de Uruguaiana e Alegrete. Vamos ver na arte que a equipe da Pix TV preparou aqui as características do dia da quarta-feira, né? A mínima em Pelotas fica em 21, a máxima em 26, chove o dia inteiro, tá? Já em Santa Catarina, essa chuva não chega.
não na quarta-feira, né? Em Floripa, mínima de 23, máxima de 27. E em Jaraguá do Sul, no norte catarinense, mínima de 22, máxima de 27 também. Então, resumindo, é isso. Na região sul do Brasil, tempo aberto na maioria das regiões. Chuva lá no extremo sul. Para quinta-feira teremos algumas mudanças. As nuvens com chuva avançam para a parte central do Rio Grande do Sul, chegando à região de Santa Maria. Então pode cair uma chuva em Porto Alegre também, mas pouca coisa. E Porto Alegre fica bem estável. Isso porque essa massa chuvosa ela se concentra mais na região da fronteira com a Argentina, ali na região do município de Três Passos, São Borja também. Em Santa Catarina e no Paraná, veremos que a partir da tarde o tempo começa a fechar. As nuvens chegam e pode ser que em pontos bem localizados, isolados, caia uma chuvinha também. Vamos dar uma olhadinha aqui na arte. Santa Maria, mínima de 16, máxima de 19. Mas aqui essa mínima não é de manhã. A de manhã começa com 19 graus e aí essa massa chuvosa vai também fazendo cair as temperaturas. Então essa mínima de 16 aqui já é à noite. A mesma coisa em Porto Alegre. O dia começa com 21, que é a máxima, não varia tanto, mas vai dar uma baixada na temperatura, porque terão muitas nuvens, o clima bem estável, já pode ter uma chuvinha na quarta à noite, na quinta, em alguns horários também. E eu vou lá para o noroeste do Paraná, em Umuarama, onde a mínima é de 21, a máxima de 28, um dia que vai fechando ao longo do dia, as nuvens vão chegando ao longo do dia, e aí à noite também pode cair uma chuvinha. Por enquanto são essas as informações do tempo. Para os próximos dias eu volto no Pix News de quinta, trazendo a previsão para o fim de semana. E mais uma vez deixar aquele recado especial para você que nos assiste. Se você quer ver a sua cidade aqui nas nossas previsões, então conversa com a gente, entra em contato pelas redes sociais mesmo, no Twitter, Instagram e no Facebook, é só digitar PixTVHD, @PixTVHD, aí você entra lá, pede a previsão da sua região, que você tem interesse, nós teremos o maior prazer em colocar a sua cidade na nossa pesquisa. Valeu? Boa noite para você de casa e para você também, Marcelo, eu volto contigo. Certo, Dudu, uma boa notícia então para os gaúchos, né? Já que essa estiagem vem castigando o Rio Grande do Sul, né? Isso, no extremo sul, amanhã, quarta-feira, e aí essa chuva vai subindo, vai trazer também um friozinho, e aí a região central na quinta recebe essa chuva ali, Santa Maria, São Borja, mas ligado para o oeste também, ali na divisa com a Argentina. Tá. Obrigado, Eduardo. E o Pix News de hoje fica por aqui. Lembrando que você tem mais notícias no nosso site pixtv.com.br. Você poderá rever essa edição completa daqui a pouco no nosso canal no YouTube. É só procurar Pix TV HD. Obrigado pela companhia, uma boa noite e nós retornamos amanhã.